Lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Mare of Easttown, que é a nova minissérie da HBO, que teve seu último episódio ao ar nesse domingo, dia 30 de maio. E, gente, que minissérie! Vem muito M aí, tem Kate Winslet, que tá maravilhosa, e eu vou falar de tudo e todos os detalhes dessa minissérie aqui nesse vídeo com spoilers, porque afinal, se ele já acabou, eu acho que vale uma conversa aberta pra gente discutir. Lembrando que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries pra vocês o quanto antes aqui no canal, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui pra vocês. Na minissérie de 7 episódios, a gente acompanha a Mare, que é uma detetive que está investigando um caso recente de assassinato, enquanto tem um caso de desaparecimento de uma jovem na cidade de Easttown. Mas ao mesmo tempo, a vida de Mare não é fácil, porque ela recentemente perdeu seu filho, que se matou, e aí a gente acompanha a Mare lidando com todos esses problemas em meio das investigações. Gente, a primeira coisa que eu preciso falar dessa série é que ela é maravilhosa. Cada episódio te prende e muito, então se você não assistiu, assista, vale super a pena. Mas essa minissérie também encanta muito porque ela conta a história daqueles personagens, apesar de ser uma minissérie investigativa, e lógico, você fica muito preso ali pelo mistério, ainda assim o foco não é ficar explicando necessariamente as motivações dos casos que aconteceram. O caso do assassinato vai ser explicado no final, inclusive, gente, chocante, não tinha como imaginar, não tinha como você prever, apesar de depois pensando, né, a série te dava momentos ali que poderia ser, mas você nunca vai imaginar que é uma criança de 13 anos que vai matar a menina, ainda mais quando são casos que parecem ter alguma conexão, mas a série constrói esse perfil nele, né, como ele defendendo a irmã ali na escola, quando ele dá a bandejada, também depois no momento que a própria mãe pergunta se era por causa dos casos ali do pai com a mesma mulher. Então assim, tá ali na história, mas você de forma alguma consegue prever que isso iria acontecer. Isso é uma coisa maravilhosa que esse roteiro tem, porque eu amo séries que a gente consegue se surpreender. Vocês sabem que aqui no meu canal eu amo fazer teorias, e eu tenho certeza que se eu tivesse acompanhado semanalmente essa minissérie, eu não teria acertado mesmo esse assassino, mas eu quero saber de vocês, se vocês acertaram, deixa aqui nos comentários. Ainda digo que talvez o namorado da Eren também não ter sido preso possa ter sido um problema, porque eu fiquei assim, bem chocada com as coisas que ele fez com a Jess. Enfim, gente, eu acabei de assistir a série, então eu tô um pouco eufórica com esse final, mas como eu falei, essa série é uma série que fala muito sobre os seus personagens. Todos os personagens têm uma importância muito grande, mas é óbvio que a gente tem um foco maior ainda na Mare, que é a personagem interpretada pela Kate Winslet. Nossa, gente, eu amo essa atriz, e assim, ela tá magnífica, principalmente como ela consegue passar as emoções, e é muito incrível como ela traz a construção dessa personagem, porque logo no início, né, a gente vê que ela é durona, mas não só porque ela é detetive ou policial, ou aquele estereótipo, né, de mulher que acaba sendo policial, mas a gente já consegue sentir que ela tá evitando algo. Então é aquela pessoa que se mantém ocupada. Então toda a jornada da personagem, ela vai ser muito importante nessa série. E é uma personalidade que se caminha inclusive com as coisas que acontecem na cidade. Então a gente tem um paralelo, né, justamente por ela ser detetive dessa cidade, de como ela vai ter esse crescimento ao longo dessas coisas acontecerem. Por que eu tô falando disso? Porque é muito importante a ambientação dessa minissérie, que traz essa cidadezinha pequena, e a gente vê diversas pessoas com problemas ali, né? Tanto que em certo momento na minissérie ela fala, né, que as pessoas, elas têm os seus problemas individuais e elas esquecem como os detetives, né, são iguais a ela. Mas isso é muito importante de observar, porque é por isso que eu falo que a gente tem uma história sobre história daqueles personagens. Então, tudo que acontece em torno dos assassinatos tem um aprofundamento naquela história. Então, vamos pegar, por exemplo, o assassinato da Eren, né? O assassinato, ele não acontece só por ser um assassinato, mas tem todo um contexto da família dela, de como que era a vida dela, daquela criança, o DJ, de não saber quem era o pai, depois descobriu o que estava por trás do pai. Então toda a construção da história desses personagens são extremamente importantes, e também pra gente entender
qual que é essa vibe dessa cidade. E como a Mare, mesmo à frente disso tudo, ela também tem esses problemas dela. Então, ao longo da resolução desses mistérios que acontecem na cidade, tem a resolução em paralelo daqueles personagens. E isso é uma coisa que o roteiro faz extremamente bem. E torna mais difícil ainda porque, justamente por ser uma cidade pequena, todo mundo ali se conhece. Então, existe uma conexão entre aquelas histórias e existe uma relação entre aqueles personagens. Mas uma coisa que eu preciso dizer é que essa série, ela trabalha muito bem, principalmente as suas personagens femininas. Inclusive a própria mãe da Mare, ela tem também toda uma camada para ser explorada ali nela. A filha, depois a gente descobre que ela encontrou o irmão e muito da personalidade dela que a gente vai acompanhando aí na série tem a ver com todo esse momento dessa descoberta e muito como cada personagem lidou. Eu adoro essa atriz, você provavelmente viu ela em Homem-Aranha e ela tá incrível aqui, ela vem com essa personalidade mais forte. Mas uma coisa que eu preciso dizer também, já que eu tô aqui na família da Mare, apesar da gente ver uma dinâmica muito aprofundada e muito pesada ali na relação delas, porque a gente tem, por exemplo, a mãe da Mare que perdeu o marido e consecutivamente a Mare perdeu o seu pai muito cedo, então tudo isso vai deixando ela cada vez mais cascuda para a vida, e isso é a vida, inclusive. Mas eu gosto muito como a série ela trabalha uma quebra dessa história, porque tem alívios cômicos que acontecem principalmente na casa da Mare, que são assim, hilários, e momentos que você não esperava, né? E se não é na casa dela, por exemplo, que nem no velório, né, que o cara assume que tava tendo um affair com ela, aí tem essa cena que é um momento de tensão e depois mostra a Mare no carro, rindo. Então, assim, eu gosto muito de como essa série, ao mesmo tempo que ela trabalha uma temática muito séria, ainda assim ela consegue incluir esses momentos para trazer uma leveza, para dar uma quebra um pouquinho. Porque, novamente, eu digo, isso é a vida. Tem momentos duros, tem momentos mais leves, e é muito interessante, aí voltando de novo para Mare, que conforme a gente vê ela conseguindo caminhar em frente, muitos também com a ajuda ali da terapeuta, que ela não acreditava inicialmente, mas funcionou para ela dessa vez, ainda bem que funcionou. A gente vê como as coisas vão ficando mais leve e também como ela enxerga um caso com mais clareza. Então a gente tem aqui duas perspectivas, né? No início ela se ocupa muito com o trabalho e ela quer resolver esses casos para justamente evitar o problema dela, e aqui no final a gente vê ela resolvendo esses casos e também tendo uma clareza maior na vida pessoal dela. Então tem uma leveza, sabe o que ela falava ali com a terapeuta sobre a expectativa das outras pessoas? Então conforme ela vai tirando essa expectativa dela mesma, as coisas vão se resolvendo. Então vê como a trama é equivalente ao drama daqueles personagens, como se caminha igualmente, né? E a gente percebe essas mudanças também na caracterização da Mare. Então a gente vê ela como ela tá no início da série e ali no final completamente diferente. E por isso, quando a gente tem o caso das meninas desaparecidas, por exemplo, a série ela não fica focando naquele cara, do porquê ele fez isso, mas sim quem que era aquele cara, o perfil, né, das meninas que ele pegava ali, até o momento que ele é pego. E preciso falar sobre o paralelo que essa minissérie faz sobre a Mare e a Laurie, principalmente quando a gente já tem essa jornada da Mare caminhando, a gente vê a Laurie entrando na perda do filho dela, né, porque apesar dela não perder o filho assim como a Mare, ela ainda assim tem uma perda, e é por isso que é tão importante o apoio delas ali no final. E a aceitação da Laurie também é uma motivação para que a Mare consiga dar o último passo que ela precisava, que é ir no sótão, como a gente vê no final da minissérie. Então, assim, gente, é muito bonito como que a série trabalha, como que a série conta essas histórias, além da técnica impecável da série, né? A gente tem esse ambiente de cidadezinha e ainda mais uma cidade fria que todo mundo se conhece. Tem umas cenas magníficas de acompanhar, inclusive quando a gente vai ali para o momento que ela descobre sobre as meninas, né? Alguns takes, como eles são feitos, por exemplo, dela olhando a arma, também a ambientação, ser uma ambientação meio claustrofóbica, meio abandonada,
abandonada. Então é isso, gente, essa minissérie tem um cuidado extremamente bom e é muito interessante a gente acompanhar as pessoas que acabam fazendo parte da vida, da jornada da Mer, né? Porque conforme a gente também vê ela evoluindo, a gente vê como a relação dela com a ex-mulher do filho acaba tornando uma relação mais saudável, uma compreensão melhor e muito também por talvez uma culpa que ela tinha, né? Porque ela se sentia culpada pelo filho, tanto que a própria mãe dela fala, né, tira essa culpa, eu não quero que você viva com culpa como eu vivi. E aqui a gente tem uma criança com aspectos bem parecidos com o do pai. Existe até uma discussão se é hereditário, se é genético. Então muito da forma que ela vê essa mãe também tá envolto das coisas que ela passou com o filho e da forma que ela se via como mãe, tanto que a gente vê em vários momentos, né? Quando inclusive falam pra ela, você devia ser uma boa mãe, e ela fala que não era. E quando a gente tem cenas, né, dela tentando acalmar o filho ou tentar ajudar o filho de alguma forma, a gente via que era uma relação realmente pesada e muito envolto do vício. Então, assim, é uma série que ela nem precisa necessariamente te mostrar cenas concretas do passado e da história dela com o filho. Só nos flashbacks que aparecem às vezes o sentimento da personagem é a construção suficiente pra gente entender como que era aquela relação e por que ela reflete essa personalidade em torno das outras pessoas e principalmente como ela sempre tá cuidando das outras pessoas, mas ela não tá cuidando dela mesma. Kate Winslet fez um papel impecável com essa personagem. Já achava ela maravilhosa em Titanic, já achava ela maravilhosa em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e é muito bom ver a atuação de qualidade que se mantém aqui em Mare of the Easttown. E eu não posso deixar de falar também do Evan Peters, né? Muito incrível ver eles contracenando. Eu nunca iria imaginar esses dois atores contracenando. Não sei porquê, mas eu digo que eu amei. E quando eu falo pra gente prestar atenção na construção das personagens femininas da série e como que é importante, tem personagens masculinos que são extremamente importantes, inclusive para a jornada da Kate. Eu acho que o próprio Frank eu consideraria nessa jornada, mas eu diria que principalmente o Richard e o detetive interpretado pelo Evan Peters, porque eles são dois caras novos que entram na vida da Mare e que eles estão sentindo a porrada ali, mas eles também estão sendo um apoio para ela. Então a gente vê que são relações amorosas, e eu digo amorosas não necessariamente de relacionamento. Quando você lida com amor realmente com aquela pessoa, que é uma pessoa que você vê que ela tá precisando de cuidado e que muito daquela braveza, né, da pessoa tá relacionado aos problemas que a pessoa tem e não necessariamente sobre quem aquela pessoa realmente é. Mas eu tenho que dizer que eu gosto muito dessa dupla de detetives e conforme a gente vai acompanhando esses casos, porque os dois de certa forma têm uma história similar no sentido profissional, né? Porque muitos falam sobre o peso de se manter bom, né? De se manter no nível que as pessoas esperam. E eles têm uma dinâmica muito interessante na série. É por isso que eu falo que a gente não imaginava de ver eles como casal ou contracenando juntos, porque destoa, mas também na experiência de cada um desses personagens. Enfim, gente, Mare of the Easttown é uma série que fala sobre problemas humanos, tem um bom mistério, tem uma parte engraçada também, que vai trazer uma leveza numa série com temáticas tão pesadas. É uma série que lida muito sobre saúde mental, tem um elenco maravilhoso e pra mim foi uma das melhores séries com construção de personagem dos últimos tempos. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa minissérie e se vocês sabiam quem era o assassino. Eu duvido que alguém tenha acertado, mas vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!